Fala pessoal, bem-vindo ao canal de novo. Como deu o nome do canal, né? Agora é preciso saber por quê. Porque, como eu estou falando de outros tipos de literaturas e histórias e alguns pensamentos e tal, eu acho que combinaria melhor do que ficar mais restrito à questão bíblica, já que eu não estou abordando apenas essa questão. Beleza? Hoje eu vou fazer um tipo de review, né? Com este livro aqui, né? De N.T. Wright. É Paulo, uma biografia. Eu vou falar um pouquinho do que eu achei, e daí eu vou estar caracterizando algumas coisas aí, para quem talvez quiser comprá-lo. Entender um pouco algumas coisas para poder ajudar ou não a você escolher este livro, beleza? Então vamos lá. Vou fazer uma leitura aqui interessante só para a gente ter um pouco de noção a ideia do autor nesse escrito. Na página 46, falando assim: o jovem Saulo sabe precisamente o que isso significa, pois conhece a história da liberdade. Os 5 livros, né? Que é o Pentateuco. Lendo tradições ancestrais, repassando-as constantemente, Saulo encontraria longas passagens em que muita coisa parece não acontecer. Regulamentações para o sacrifício, lista de nomes e códigos legais detalhados. Essas passagens são poderosas em si, e uma vez que você passa a conhecê-las e amá-las, elas têm um tipo de qualidade encantatória. Mas meninos gostam de ação, e de repente, ilha a ação. Ponto. Nesse momento aqui, o autor está falando um pouquinho aí de algumas ideias que ele tem de como foi a juventude de Paulo, certo? E é bem interessante, né, ele abordar essas questões. Claro e evidentemente é que eu já começo a dizer assim, uma biografia de alguém que viveu há 2000 anos atrás não é exatamente uma coisa mais factual que possa ser feita. Porém, tem certas especulações, mas as especulações elas são totalmente plausíveis quando você começa a olhar um pouquinho a questão da cultura, do contexto e de como era naquela época e também, logicamente, das ações da pessoa, né? No caso do sujeito que é o Paulo, beleza? Mas isso é uma primeira visão minha, né, que eu tenho sobre este livro. Uma biografia, nesse sentido aqui, não é pautada muito como algumas pessoas possam fazer hoje em dia. Um exemplo, eu vou fazer uma biografia do presidente da República, então ele é vivo, então dá para a gente pegar direto da fonte as informações e produzir uma biografia mais original com relação à pessoa, né? Claro que a pessoa pode mentir, mas em todo caso se torna mais simples, né? Um trabalho mais simples. Mas em todo caso, esse livro aqui é muito bom e eu vou estar aí colocando assim uma nova questão quando eu fizer o review dos outros livros, né? Porque tem livro que a gente compra e gosta e compraria de novo. E esse livro é um desses, tá? Esse livro tem 475 páginas para ser lida. Ele está custando hoje em dia mais ou menos R$40, beleza? Vai ter uma variação aí, né? Em alguns lugares, mas a média é essa. Esse livro aqui ele vai trazer muitos detalhes sociais e culturais da época de Paulo, tá? Nesse momento aqui mesmo que eu li, né, do livro, ele está destacando aqui algumas questões que é importante. E qual é uma delas? Ele diz assim, né, na história do livro, tá? Na mente de Paulo, Paulo estava fazendo um tipo de favor, ou estava mais uma vez ajudando Israel a tirar a idolatria do meio deles, quando os cristãos passaram a existir. Então, ele traz uma ideia do seguinte: Paulo está perseguindo a igreja e na cabeça de Paulo ele está fazendo uma justiça para com o Deus de Israel. Ele até aqui traz à tona aqui alguns momentos de opressão de Israel, em que alguns juízes, algumas pessoas se levantaram e fizeram justiça. Justiça essa, logicamente, que acabou matando, né, ceifando, vou colocar assim, ceifando a vida de outras pessoas. Um exemplo que ele traz aqui é o caso do zelo do Finéias, né? Lembra que Finéias, salvo engano, Finéias ele ceifa a vida de uma pessoa que ia fazer um ato muito hediondo no templo de Deus, né? E ele vai lá e ceifa aquela pessoa, fazendo justiça, e Deus, naquele episódio ali, Deus meio que parabeniza e gostou da atitude do Finéias por causa do zelo. Então, uma das coisas desse livro que você vai ver é essa pegada do autor. Ele vai dizer assim: olha, Paulo fazia isso, e ele, acredito que ele entendia que estava fazendo sendo o tipo de Finéias, né? Estava expurgando Israel da idolatria, né? Porque no início do cristianismo, de certa forma, foi-se entendido por grande parte dos judeus que virou uma idolatria para com Jesus, beleza? Então esse livro ele vai trazer aqui, como eu já falei, detalhes sociais, culturais da época de Paulo, e é muito bom que esse escritor ele faz umas conexões muito boas da vida de Paulo, do tempo antes de Paulo, né? Lá do Antigo Testamento, do tempo de Paulo em si, e de vez em quando ele traz também para o nosso tempo algumas reflexões para a gente poder pensar, né, e desenvolver um pouco mais. Uma coisa bacana que você vai ver também aqui é que essa biografia é uma viagem pelas cartas do apóstolo Paulo, logicamente pelas viagens missionárias. Quem já leu aqui o livro Atos dos Apóstolos, leu as cartas de Paulo do Novo Testamento, vai gostar muito, ou vai gostar mais do livro do que as pessoas que ainda não leram Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Por quê? Ele vai fazendo a viagem missionária e contando como é que Paulo interpretou, como é que Paulo lidou com algumas situações. Isso acaba sendo uma pegada muito boa da parte do autor. Outra coisa, para mim estar encerrando essa parte aqui, é
que o autor também ele coloca aqui o que eu chamei de fraqueza humana, mas no sentido de mostrar o Paulo humano, o Paulo que sofria, o Paulo que não era só o apóstolo dos milagres, mas o apóstolo que também padecia algumas coisas, e logicamente que ele vai estar sempre contextualizando isso com o que o próprio Paulo diz dentro da Bíblia, beleza? Um exemplo, Paulo fala sobre temores e fraquezas de que ele enfrentou, e o autor ele vai comentar isso aqui e vai esboçar mais coisas. E, mais uma vez, né, ele não estava com Paulo, então é especulação, porém são especulações, mais uma vez, totalmente plausíveis para a situação que Paulo ele vivia. E, particularmente, eu gostei muito dessas noções, porque daí a gente, apesar de todo mundo saber que todo mundo é humano, mas a gente às vezes cria um fantoche sobre algumas pessoas que se viram a Deus como se fossem umas super pessoas, né? Alguma coisa desse tipo. E daí com esse livro aqui a gente reforça mais uma vez que Paulo era mais um homem normal, comum, claro, cheio da graça de Deus, da vontade de Deus, da obediência a Deus, mas esse livro também traz essa pegada pra gente. E enfim, é um livro de biografia que se eu não tivesse lido, eu logicamente gostaria muito de ter esse livro na minha estante. Então a ideia é, você compraria de novo? Eu compraria de novo, porque é um livro de muita qualidade e que vale muito a pena. São só essas observações que eu coloquei, né? Mas um livro de 475 páginas é muito assunto, é muita coisa para você ler, né, com calma. Você vai demorar alguns tempos aí para ler esse livro, mas eu acho que você vai entender muita coisa. Como eu disse, né, contextos históricos muito interessante, que a gente acaba não vendo na Bíblia, porque a Bíblia não tem esse propósito, mas aqui ele acaba esboçando de maneira muito prodigiosa, né? Que nos faz enxergar coisas que nós não tínhamos visto ainda, lendo apenas a Bíblia. Beleza? Mas é isso. Então, se vocês curtiu, curte, comenta, faz alguma coisa. E quem gostar realmente, compra esse livro aqui, que ele vai te ajudar muito, né? Você que quer saber mais da história bíblica, de Paulo, pelo menos, aqui você vai ter um bom reforço, além da Bíblia, né? Porque a Bíblia é o principal, mas este livro aqui vai te ajudar bastante.